Agora, isso mesmo, nesse vídeo maravilhoso, nesse vídeo sensacional, em que eu estou aqui, o Belo, o Carlos, e eu vou te ajudar aqui um pouco mais nessa parte de gravitação universal em astronomia, porque vimos agora no vídeo anterior como que essa gravitação universal se comporta de acordo com as órbitas, sejam elípticas, sejam circulares, mas também vimos a fórmula da gravitação universal e também como que a aceleração gravitacional se comporta de acordo com o raio e a massa daquele corpo. Bom, e agora o que nos resta é colocar tudo em prática. Pôr em prática, realizar diversos exercícios, ou seja, consolidar o que a gente já aprendeu e fixar cada vez mais para que aquele assunto fique mais edificante ainda na nossa vida. E para que a gente não se esqueça, é claro, porque nos exercícios, no Enem, no SSA e em diversos outros concursos militares do Brasil, vai existir justamente a prática, como que você vai aplicar a teoria nos cálculos dos exercícios. Então é para isso que eu estou aqui. Meu nome é Carlos e vamos para mais um vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like se você gostar, isso dá uma ajuda que você nem imagina para a gente. Bom, então eu vou começar por aqui, eu quero a tua ajuda, porque você e eu somos parceiros e a gente vai conseguir de fato consolidar nossos aprendizados e acertar todas essas questões. Tenho certeza que a gente vai acertar todas. Então vamos nessa, ser meu ajudante e vem comigo. Bom, vamos observar essa primeira questão aqui. Como mostrei no vídeo de teoria, eu falei de diversos gráficos. E que esses gráficos podem ser escritos em função de força e também com relação ao seu deslocamento, ou seja, a distância entre aqueles corpos. Aí beleza, você pensa comigo, poxa, a fórmula da gravitação universal relaciona a massa do corpo maior, massa do corpo menor, mas também está ligado com a distância entre os centros daqueles corpos. Aí beleza, ao passo que eu aumento a minha distância, naturalmente eu diminuo a força. Mas se eu diminuir a minha distância, eu aumento a minha força. Beleza? Então você tem que ter isso em mente, que eles são inversamente proporcionais. Presta sempre atenção nessas coisinhas. Ou seja, se a gente for observar esse gráfico, a nossa força F1 e força F2, elas vão depender justamente dessa distância entre os centros daqueles corpos. Ou seja, posso observar, de acordo com as informações dadas pelo gráfico, que F de 1 se relaciona quando a distância entre eles é de 20 centímetros, mas F2 acontece quando a distância é de 60 centímetros entre aqueles centros. Aí beleza, a questão já te deu diversas informações muito boas e ela quer, na verdade, quanto que vai ser a razão de F1 sobre F2. Beleza, perfeito, perfeito, magnífico, você já matou tudo. Bom, o que a gente pode fazer agora? Simplesmente, o importante é a gente saber detalhar os nossos cálculos e agir com organização. Por exemplo, eu posso aplicar a fórmula da força gravitacional para cada um desses pontos e depois realizar essa nossa razão, que a questão pediu, justamente como sendo um objetivo dela. Bom, então vamos nessa, né? Ou seja, F de 1 é igual ao quê? A constante gravitacional, a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido pela distância ao quadrado. Beleza, perfeito, perfeito. Eu preciso fazer alguma conversão aqui de centímetros para metros, de micronewtons para newtons? Não, cara, porque isso vai dificultar simplesmente teu cálculo. Só vai dificultar. E a gente quer, na verdade, uma razão. Então, nesse caso, não precisa se preocupar com isso, beleza? Só vai no jogo, vai no surf, vai na manha, entendeu? E agora é só ir na tranquilidade. Ou seja, F1, a distância é de 20 ao quadrado. Ou seja, posso colocar também como sendo 400, né? Já que eu coloquei 20 ao quadrado aqui. Já F2, veja como é simples, em F2 vai ser quanto? A mesma coisa, a mesma estruturação. Constante gravitacional de Newton, massa do corpo maior, vezes massa do corpo menor, dividido pela distância ao quadrado. Que nesse caso vai ser 60 ao quadrado. E esse valor que a gente pode encontrar é de 3.600, beleza? 3.600. Pronto. Você matou grande parte da questão. Agora o que você precisa é somente fazer a razão e ser organizado. Bem tranquilo agora. Veja como é simples. Eu posso colocar F de 1 logo no nosso numerador, ou seja, G, Mzão, Mzinho, dividido por 400. Aí agora é que é a tua jogada. Veja, esse F2 está no denominador, mas eu posso jogar ele subindo ao inverso. Ou seja, invertendo, né, a nossa fração. E passar também uma multiplicação ali. Ou seja, em outras palavras, eu posso multiplicar, fazer a operação inversa
e inverter aqui, beleza? Ou seja, o 3.600 sobe e GMMzinho desce para baixo. Ou seja, 3.600 dividido por GMzão, Mzinho. E agora, meu filho, basta ser feliz. Basta ser feliz, simplificar tudo. Por quê? Esse numerador simplesmente vai ser simplificado com o nosso denominador. Ou seja, eu posso cortar tudo, ser feliz, já que são os mesmos corpos, o que está variando é a distância. Portanto, ó, a nossa razão é de 3.600 dividido por 400. E agora fica simples, né? Já que é uma divisão muito tranquila, que vai dar exatamente 9. Ou seja, f de 1 dividido por f de 2 equivale a exatamente 9 na nossa razão. Bom, primeira questão está feita. Veja aí, tire seu print. Se você entendeu ela, você vai conseguir com certeza realizar todas as outras de maneira muito tranquila, sem nenhuma dificuldade. Boa, boa, beleza. Agora, observe esse segundo caso, que é uma questão da Unicamp. Ou seja, é um vestibular um pouco mais denso, mas que você vai perceber que a questão é muito semelhante, inclusive aquelas que fizemos com relação às leis de Kepler. Mas observe sempre que é tranquilo, basta você ter organização. O que eu fiz aqui foi ser organizado. Antes eu coloquei f de 1, f de 2, depois fiz a razão. Sempre faz nesse passo a passo, né? Nessa tranquilidade, beleza? Então vamos lá. Observando a questão da Unicamp, ela mostra uma comparação, um comparativo entre dois planetas. Um planeta X, que é arbitrário, e também o planeta Terra. E essa comparação é feita com relação à massa e os raios de cada um desses planetas. Ou seja, a gente pode observar aqui que o raio desse planeta X arbitrário corresponde a 2 vezes o raio da Terra. E a massa do nosso planeta arbitrário corresponde a 8 vezes a massa da Terra. Já podemos também perceber uma relação entre as acelerações gravitacionais. Aqui na Terra, só a nível de curiosidade, a aceleração gravitacional no ponto da superfície onde estamos é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, a gente também pode achar essa aceleração gravitacional como sendo a constante de Newton vezes a massa daquele corpo maior dividido pelo raio da trajetória dele ao quadrado, tá? E a gente demonstramos como que a gente pode achar todo esse cálculo no vídeo anterior. Ou seja, se você não viu o vídeo anterior, você está perdendo muito, tá? Porque aquilo ali foi a teoria, toda a base daquele edifício para chegarmos à nossa construção total, que é justamente nesse vídeo a nossa prática, beleza? Então a questão que é, falando mais simples, qual que vai ser a aceleração gravitacional com relação ao nosso planeta arbitrário, nosso planeta X? Aí beleza, você pensa, como que eu posso fazer essa questão? Organização, faça da mesma coisa como eu fiz aqui. Você sabe que a minha aceleração gravitacional na Terra tem essa fórmula aqui que eu acabei de descrever para você. Portanto, a aceleração gravitacional no nosso planeta arbitrário vai ter também a mesma estruturação. O que vai diferenciar é que vai ser a massa do nosso planeta arbitrário e também o raio do planeta arbitrário. Ou seja, não é nada muito diferenciado, beleza? Ou seja, vamos substituir, né? A constante gravitacional de Newton mantém-se, vezes a massa do nosso planeta arbitrário, que corresponde a quanto? Aqui, ó, a massa do planeta arbitrário é 8 vezes a massa da Terra. Simplesmente eu coloco aqui, ó, 8mt, dividido por quem? Pelo raio do nosso planeta arbitrário ao quadrado. E veja aqui, ó, que temos também essa informação do raio do planeta arbitrário, e que ele é 2 vezes o raio da Terra. Então basta colocar 2 vezes raio da Terra ao quadrado, ou seja, entre parênteses, tendo o quadrado. É lógico, não se esqueça de botar o parênteses, porque senão você perde a questão simplesmente, tá? Ou seja, vou colocar aqui 4RT ao quadrado. Perfeito. E agora, a questão que é, ó, a gravidade, a aceleração gravitacional do nosso planeta arbitrário. Posso fazer novamente uma razão. Sempre faça essas razões, porque elas vão te ajudar bastante, tá? Vão te ajudar muito, muito mesmo. Não tô nem brincando. Praticamente todas as questões são esse estilo aqui, beleza? Então eu vou fazer de uma maneira diferenciada. Vou colocar GT dividido por GP. Perfeito? Então, mesmo propósito, mesma coisa. Eu vou repetir toda a estrutura de GT, ou seja, Gzão vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Novamente, vezes, veja que eu vou fazer o inverso agora, e vou novamente inverter a nossa segunda fração, que é com relação à aceleração gravitacional do planeta arbitrário, que a gente quer descobrir qual que é ela, né?
Então vamos nessa. Vezes 4RT ao quadrado, ou seja, o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Dividido por constante gravitacional vezes 8 vezes a massa da Terra. E agora basta você ser feliz, meu filho. Seja feliz, seja tranquilo e somente simplifique, né? Ou seja, simplifica que melhor fica. É o meu ditado. Como diz aquele tal velho ditado. Siga isso. Ou seja, constante gravitacional morre com constante gravitacional. Massa da Terra vai-se embora com a massa da Terra. E o raio da Terra ao quadrado vai-se embora também com o raio da Terra ao quadrado. Ou seja, o que nos restou? 4 dividido por 8. Ou seja, GT sobre GP corresponde a 4 sobre 8. Ou também correspondente a 1 meio. Aí você me pergunta, como que eu posso ajeitar tudo isso? Simplesmente 1 meios pelos extremos, né? Considerando essa primeira parte e essa segunda. E se eu fizer tudo isso novamente, eu vou encontrar aqui 2 GT corresponde a GP. Ou seja, essa minha aceleração gravitacional num planeta arbitrário é o dobro da aceleração gravitacional aqui na Terra. Aí beleza, perfeito, perfeito mesmo. Você sabe que a aceleração gravitacional terrestre é de 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, se corresponde ao dobro, então basta eu colocar aqui, ó, 20 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, foi difícil? Não foi difícil de maneira alguma. O que a gente precisou? Apenas ter organização, calma, paciência, tudo é esse jogo de tranquilidade ao fazer a questão. Ou seja, sempre seja organizado. Mas calma aí que temos mais 2 questões para fazermos nesse vídeo. E eu só preciso apagar o meu quadro para que ele fique novo em folha para colocarmos outras questões. Então, aqui é tudo seu, vamos nessa. Agora chegamos nas 2 últimas questões que eu preciso urgentemente de sua ajuda para que a gente possa fazer elas. Então, beleza. Bom, essas questões são complementares da primeira parte, ou seja, são casos que também podem aparecer com relação a essa gravitação universal, com relação à astronomia. Mas bem, a gente vai conseguir fazer. Não tenho dúvidas porque você é muito especial e muito inteligente. Então vamos lá. Observe esse primeiro caso, em que temos as massas M1 e M2 afastadas a uma distância d com relação aos seus centros. Só que no ponto P existe uma terceira massa que está sendo atraída tanto por M1 quanto por M2. E a questão nos especifica que essa força gravitacional proporcionada por M1 e a força proporcionada por M2, elas são iguais. Ou seja, está um certo equilíbrio ali. Mas bem, é importante também dizermos que a distância importa e muito. Ou seja, P está a uma distância com relação ao centro de M1 de D sobre 3. Ou seja, beleza, né? Temos aí algum questionamento muito bom. Ou seja, vamos precisar perfeitamente utilizar essa distância, porque ela é muito interessante para o cálculo da gravitação universal. Já no segundo caso, observando a distância de P para o centro de M2, ela vai ser o que resta com relação a essa fração, né? Ou seja, se eu utilizei já 1/3 de D, nos falta quanto? 2/3 de D, para que a distância D seja totalmente satisfeita, né? Com relação ao centro desses dois corpos. Ou seja, naturalmente, a distância de P até o centro de M2 precisa ser de 2D dividido por 3, tá? Lembrando que eu estou fazendo o complemento para acharmos a distância total, tá? Porque se a gente somar D sobre 3 mais 2D sobre 3, vamos achar tranquilamente D. E assim tá tudo corretinho, tá? Com relação às distâncias. Aí, cara, como eu falei que existe um equilíbrio com relação às forças gravitacionais proporcionadas por M1 e também por M2, eu posso dizer que F de G1 é igual a F de G2. Isso com relação ao corpo P, beleza? Então, vamos colocar aqui de uma maneira mais simples. Não entendeu? Vamos colocar um pouco mais especificadamente. Veja, o corpo P ele vai ser atraído para a direita por quem? Por M2. Perfeito. Temos aqui um vetor presente. Mas também ele vai estar sendo atraído para a esquerda por M1. Ele vai estar sendo perfeitamente atraído aqui para a esquerda por M1. E aqui a gente pode ver outro vetor que está ali presente também. Aí beleza, você me pergunta, o que eu faço agora? Somente substituir pela fórmula da gravitação universal e achar o objetivo da questão, que é a razão entre essas massas. Massa 1 dividido pela massa 2. Quanto que dá esse resultado? Bom, então agora ficou tranquilo, né? Ou seja, G
vezes m de 1 vezes mzinho dividido pela distância inicial ao quadrado, que a gente sabe que é d sobre 3, né? E a gente vai colocar tudo isso entre parênteses ao quadrado, ou em outras palavras, d ao quadrado dividido por 9. Tranquilo? E agora, o que podemos fazer? Simplesmente ir para o outro lado da equação. Lembrando que esse mzinho, tá, é a massa desse terceiro corpo, no caso que está no ponto P. Então podemos colocar aqui, ó, um f de G2, um sendo constante gravitacional, vezes a massa de 2, vezes a massa normal desse terceiro corpo, dividido pela distância com relação a esses dois corpos, ou seja, a distância de P até M2, que no caso é 2D dividido por 3, porém eu tenho que colocar tudo isso ao quadrado, ou seja, 4D ao quadrado dividido por 9. E agora fica muito tranquilo, fica muito simples, porque simplesmente eu preciso simplificar. E quando eu simplifico todos esses cálculos, nos vai facilitar bastante, ou seja, constante gravitacional vai se embora com constante gravitacional, mzinho também morre com mzinho, e agora esse 9 que está no denominador também vai se embora com esse 9 do denominador do outro lado direito, ou seja, do lado oposto da equação. E você também pode perceber que d ao quadrado também pode se embora com d ao quadrado do lado oposto. E agora fica muito simples, né? Porque o que restou na verdade são m1, m2 e 4 aqui no nosso denominador. E agora eu posso fazer simplesmente meios pelos extremos. Ou seja, se eu multiplico 4 vezes m1, eu tenho aqui, ó, 4m1 igual a quanto? Igual exatamente a m2, já que aqui, ó, ficou simplesmente 1. Ou seja, 1 vezes m2 é o próprio m2. Então eu coloco aqui, ó, m2. E agora ficou muito simples, né? Muito tranquilo. Porque a nossa razão vai ser simplesmente 1/4, né? Só de observar essa nossa relação aqui acima, a nossa razão de m1 dividido por m2 vai ser de exatamente 1/4. Mas bem, e agora que você entendeu essa questão, eu vou deixar você tirar o seu print para que a gente possa simplesmente ir para outra e arrasarmos novamente. Agora, lembrando que é uma questão da FUVEST, tá? Questão da FUVEST, ou seja, a gente tem que ter um cuidadozinho a mais, porque é um exercício um pouco mais aprofundado, tá? Então vamos lá. Essa questão da FUVEST, ela nos mostra diversas interpretações, ou seja, que a gente pode ter diversas práticas no nosso dia a dia. Por exemplo, no lançamento de um foguete, é necessário que ele esteja a uma certa altitude com relação àquele corpo que ele está orbitando. Bom, é interessante também dizermos que a questão nos mostra uma especificidade, ou seja, ele quer que a órbita seja circular, querendo ou não, ele quer circular de todo jeito, beleza? Uma órbita circular. Aí veja bem, o que a questão nos especifica? Ele mostra que o raio da Terra, dessa informação, que o raio da Terra é de 6 vezes 10 elevado a 3 km, ou seja, 6.000 km. Mas também ele dá o valor dessa constante gravitacional. Lembrando que muitas vezes a gente não precisou dessa constante, né? Ou seja, essa constante muitas vezes era simplesmente simplificada, como a gente acabou de fazer nos 3 exemplos anteriores. Mas agora não. Agora temos que trabalhar com o valor numérico dela. Então, portanto, ele dá esse valor aqui, ó, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Ou seja, um valor muito pequeno. E observe como que essa constante está elaborada, viu? Olha aqui, ó, que está tudo no Sistema Internacional de Medidas, né? Ou seja, metro cúbico segundo ao quadrado vezes quilogramas. Ou seja, temos que deixar tudo no Sistema Internacional de Medidas. Ou seja, onde está em quilômetro, temos que passar para o quê? Metros, né? Ou seja, simplesmente fazer esses ajustes. E também ela diz a massa da Terra, que é de 6 vezes 10 elevado a 24 kg. Haja massa, viu, meu filho? É muita massa, viu? Mas e agora? Bom, como a questão nos especifica também que ela deseja que o nosso foguete esteja a uma altitude, ou seja, um H de aproximadamente 720 km, fica tranquilo agora, né? Por que vai ficar tranquilo? Porque a gente precisa adicionar essa nossa altitude com relação ao raio terrestre, tá? É importante dizermos isso, viu? E essa soma de H mais RT nos vai dar o nosso raio total, tá? Mas agora você pode também trazer um questionamento. A questão diz que a órbita é circular. Portanto, a força gravitacional se iguala à resultante centrípeta. Bom, você pode fazer isso de maneira tranquila. Ou seja, mv ao quadrado sobre r é igual a quanto? A gzão
Mzão vezes Mzinho dividido pelo R ao quadrado. Lembrando que usar R ou usar D não faz muita diferença, tá? Então só sair um pouco para que você possa perceber o quanto que isso fica estruturado. Mas bem, observe com tranquilidade agora. Você pode simplificar tudo, né? Simplificar Mzinho, desculpa, com Mzinho e também o R com um desses R's, né? Ou seja, colocar um aqui acima. Bom, então agora que eu posso reelaborar que a velocidade ao quadrado é igual a Gm dividido pelo raio. E bem, agora basta substituir todos os nossos parâmetros, porque na verdade a questão quer a velocidade. Qual vai ser a velocidade circular daquele corpo que estará orbitando a Terra, desde que a altitude dele seja 720 km, considerando uma órbita circular, beleza? E agora fica tranquilo, né? Fica bem simples, porque justamente basta substituir e ser feliz. Ou seja, agora temos que trocar ó, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Inclusive, eu vou colocar aqui ó, abaixo, tá? Para ficar um pouco mais fácil de você visualizar. Ou seja, vai ficar 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes a massa da Terra. Veja que massa altíssima, né? Ou seja, vezes 6 vezes 10 elevado a 24. Bom, agora perfeito. Tudo dividido por R. Lembrando que o R é o total, tá? Ou seja, a soma da altitude com o raio terrestre. Isso vai dar aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a quanto? A 3 ou a 6? Bom, se eu colocar 10 elevado a 3, eu estou considerando em quilômetros. E ó, a questão especifica que a constante gravitacional está com relação a metros. Então, preciso deixar em metros. Tem que passar de quilômetros para metro. Ou seja, basta multiplicar esse 10 ao cubo vezes outros 10 ao cubo. Ou seja, vamos ter ó, 10 elevado a 6 na tranquilidade. E agora, o nosso valor achado vai ser ó, de 60 vezes 10 elevado a 6. Bom, mas pensa comigo. Eu tenho que passar a raiz quadrada ainda, porque esse valor aqui, ó, 60 vezes 10 elevado a 6, é igual exatamente à velocidade ao quadrado que aquele corpo estará orbitando a Terra. Portanto, se eu fizer algumas simplificações e aproximações, sempre aproxime, tá? Ó, veja que cálculo grande, é um cálculo muito trabalhoso, né? A física já acabou por aqui. A física acabou nessa parte aqui é só matemática, beleza? Ou seja, se eu passar a raiz quadrada em tudo aqui, vai ficar aproximadamente 7,7 km por segundo, ou também conhecido como 7.700 metros por segundo. Mas se você me pergunta, qual dos dois que eu utilizo? Aí varia conforme o gabarito está elaborado. No caso dessa questão da FUVEST, ele especifica o que é em quilômetros por segundo. Portanto, você poderia achar em metros por segundo, que daria 7.700, e depois dividir tudo por 1.000, que você acharia em quilômetros por segundo. Ou seja, é muito rápida essa velocidade. Bom, então aqui ó, eu finalizo esse vídeo. Muito obrigado por você ter participado, por você ter visto. Ó, o quadro é seu. Veja que esforçamos bastante aqui a nossa mente com uma matemática muito grande nesses cálculos. Mas de qualquer forma eu te agradeço pela tua participação. Você foi fundamental para o meu vídeo e para que a gente pudesse acertar tudo. A gente acertou tudo. E foi graças a você estar aí presente. Então se você gostou, deixe seu like, não deixe de se inscrever. E no próximo vídeo vamos falar de quantidade de movimento e também os tipos de colisões. Então o quadro é seu, vamos para uma próxima. Muito obrigado pela sua participação. Fiquem com Deus, muito obrigado.